E o China Global News, o seu canal de YouTube que discute macroeconomia e geopolítica mundial, traz hoje uma entrevista especial com Hugo Albuquerque, que você vai conhecer agora. Hugo Albuquerque é advogado e sócio da editora Autonomia Literária. Um dos selos mais conhecidos da editora é o Longa Marcha, que tem publicado livros sobre a China. Dois deles merecem destaque. A Estrela Vermelha brilha sobre a China, de Edgar Snow, e Mil Olhos, Mil Braços, relatos de um punk antropofágico na China Vermelha, de Alê Amazônia. Hugo também tem escrito artigos a partir de seus estudos e pesquisas sobre a China. Hugo Albuquerque, você tem uma trajetória no campo editorial, um campo que no Brasil, pelo menos, sempre enfrenta muitas dificuldades. Eu gostaria de começar essa nossa entrevista com você, querendo saber um pouco como é que você trafega nesse mundo que, às vezes, tem uma disputa muito grande, inclusive por conta do e-commerce, onde as livrarias digitais acabam também ocupando um papel importante, né? Então, eu gostaria que você falasse primeiro sobre a sua editora, Autonomia Literária, e também como que você atua nesse campo, para depois a gente chegar nos temas que nos interessam mais de perto, como a China, por exemplo. Tudo bem, Marco? E também aqui ao nosso público, eu agradeço pelo convite. A Autonomia Literária é uma editora que vai completar 10 anos, ano que vem. Ela é minha, dos meus sócios, o Cauê Amene, Manu Belloni, e a gente estudou junto na PUC, né? Eles nas Ciências Sociais, eu no Direito. E a gente, quando nós tínhamos menos de 30 anos, a gente teve essa ideia, vamos montar uma editora, porque eles tinham um sebo livraria no Centro Acadêmico de Sociais, eu frequentava, a gente fazia muita coisa junto no movimento estudantil, e a gente teve essa ideia de montar uma editora para suprir um espaço de debate no país. Porque naqueles idos de 2015, quando a direita se movia para derrubar a presidenta Dilma Rousseff, como acabou acontecendo, havia um momento de recuo das esquerdas, até do ponto de vista cultural e editorial, e a gente se ressentia que havia lacunas importantes no debate nacional, no debate que era feito no Brasil. Naquele momento a gente identificava isso na área de economia política, e nós não somos de economia, mas a gente sentiu uma lacuna, de que não havia se parado de debater e publicar livros até a respeito de uma outra visão da economia. Por essa razão a gente publicou o Yanis Varoufakis, né, um gigante, uma lacuna sobre o Oriente Médio. Nosso primeiro livro foi A Origem do Estado Islâmico, do Patrick Cockburn, que é um desses grandes analistas do Oriente Médio, que desfazem mitos, fogem a clichês. Publicamos na área da filosofia o Toni Negri, né, inclusive, que é um ponto em comum meu, com um ponto de contato com o professor Jean Tible, nosso amigo em comum. A editora se chama Autonomia Literária, numa alusão à autonomia operária italiana. E publicamos muita coisa. Publicamos o Marx Selvagem, do Jean Tible, lá com o prefácio do saudoso Zé Celso. E atualmente nós temos um selo a respeito de China, que ele nasceu, que é o selo Longa Marcha, que ele nasceu com esse espírito de preencher uma lacuna no debate, que a gente precisa, nós entendemos que a gente tem esse papel editorial, de construir um debate qualificado sobre determinadas áreas, cuja narrativa dominante na grande mídia brasileira, até no mundo editorial, ele está permeado ali de clichês, que também não estão ali à toa, tem uma relação com toda a geopolítica do Ocidente, de mostrar um país como a China como uma entidade exótica, despótica, problemática, que é algo que se abate em relação a tudo, rigorosamente. Não somente a países que destoam que fogem dessa grande aliança ocidental, mas como áreas do saber, e é claro que a gente está abordando a China como uma área do saber, que é abordada na forma de um clichê,
mas um clichê que não é ingênuo, nem é pouco ofensivo, nem é pouco perigoso a maneira como a gente aborda. Então, há um problema grave no Brasil, é um problema como o mundo e como os saberes são enxergados, e isso ajuda na perpetuação do Brasil ser o que ele é, uma nação profundamente desigual e problemática, que inclusive ocorre porque também o Brasil se insere no mundo de uma determinada forma. E para o Brasil continuar a se inserir no mundo de uma determinada forma subalterna, é necessário que as elites intelectuais sejam formadas de uma maneira adequada para isso. Essa maneira adequada foge, inclusive, ao próprio interesse do Brasil, um interesse que seria um interesse legítimo do Brasil. Então, a razão de ser da autonomia literária, como como modesto esforço de guerrilha, é tentar lançar luzes sobre esses temas. Então, temos aí uma boa quantidade de títulos publicados, seguimos publicando com esse espírito. Hugo, ficando um pouco no campo editorial da China que vocês produzem através do selo Longa Marcha, vocês lançaram o livro 1000 Olhos, 1000 Braços, Relatos de um Punk Antropofágico na China Vermelha, que é um título bem sugestivo, curioso, um livro do Ale Amazônia. E também A Estrela Vermelha Brilha sobre a China, do Edgar Snow, com tradução da Gabriela Barizon. Fala um pouco sobre esses livros, cada um deles, o que trazem para esse debate que você quer fomentar. Veja, o 1000 Olhos, 1000 Braços é um relato biográfico do Ale Amazônia, que é um músico brasileiro que voltou a residir na China, reside em Xangai, e ele lança um olhar curioso, porque as pessoas imaginam muitas vezes que na China tudo é proibido, então tem toda aquela fantasia, há uma fantasia muito persistente do despotismo asiático. Então o Ale teve uma carreira dele como artista, como artista underground na China, percorreu a China inteira como músico, continua lá vivendo em turnê, e ele lança um olhar que não é um olhar de propaganda da China, mas ele mostra, a China é um país real, inclusive onde sim, o movimento punk sofre um grau de repressão, como no Brasil sofre também. Então determinados problemas chineses não são necessariamente problemas da China, são problemas universais, e algumas coisas boas que lá existem não necessariamente existem no mundo inteiro. Então esse olhar dessa figura privilegiada e singular, que é o Ale, ela permite que o leitor tenha uma imersão na China verdadeira, com seus dramas reais, com suas questões reais, e não uma construção de um país onde, sei lá, as pessoas imaginam que quebrem guitarras elétricas e esse tipo de bobagem, esse tipo de fantasia que nos coloca, assim, num momento até meio pré-jesuíta a respeito da China, né? Um momento onde se inventava todo tipo de mito e todo tipo de construção, de construção imaginária, discursiva, com fins colonialistas, evidentemente. Já o Estrela Vermelha Brilha sobre a China, do Edgar Snow, é um clássico, porque o Snow foi um dos jornalistas anglófonos pioneiros na China dos anos 30. Inclusive, ele era um americano perfeitamente comum, que ganhou dinheiro na bolsa antes da bolsa quebrar, não concluiu o curso de jornalismo e foi para uma aventura na China, e lá ele descobriu o mundo real. Não tinha a menor noção, ele achava que a China nos anos 20 eram aqueles relatos fantásticos acerca do glamour de Xangai. E ele conheceu a fome, conheceu a opressão, e foi politizado por uma grande feminista comunista americana, chamada Agnes Smedley, que tinha uma atuação na Ásia naquele momento. Agnes Smedley é pioneira num relato sobre o movimento comunista chinês, mas ela não conseguiu entrevistar as lideranças. E o Snow conseguiu. Primeiro que o Snow chegou a entrevistar na Ásia, para você ter uma ideia, o Gandhi, no começo dos anos 30, e conseguiu em 1936 ir até as montanhas de Yan'an para entrevistar Mao em pessoa. Então, ele é uma figura que se
torna de confiança do movimento de libertação na China, a ponto deles darem essa missão de visitar as lideranças comunistas que sobreviveram à longa marcha e se instalaram nas montanhas ali da província de Shanxi, onde a China nasceu, né? Ao sul, temos ali Xi'an, que é a capital histórica da China imperial, mas é toda uma região que seria uma espécie de Urstadt da China, aquela região do Rio Amarelo, do entroncamento do Rio Amarelo com o Rio Wei. Ele estava um pouquinho ao norte, numa outra região da mesma província. E o Snow, ele constrói um relato, né, faz um grande livro-reportagem que traz a primeira entrevista de Mao Zedong para o mundo. Não havia nem chinês, tanto que a obra foi rapidamente traduzida com o objetivo de mostrar para as plateias urbanas daquele país continental quem era essa liderança que era exotizada dentro da própria China. E ali a gente tem, no capítulo 4, um relato do Mao pelo próprio Mao acerca da sua vida, porque o Snow convence Mao a falar sobre a sua vida e relatar a sua infância, o que foi a sua formação, faz o mesmo com Zhou Enlai e com outras lideranças, trazendo um relato do que era o jogo político da China naquele momento, ao final da longa marcha, às vésperas da invasão japonesa, que já tinha ocorrido na Manchúria, anos antes, mas que se insinuava para cruzar a muralha e entrar na China propriamente dita, naquele conceito que os chineses chamam de Neiguo, o país interior, né? A China ela mesma. Então, um relato muito rico, histórico, que permite ao leitor entender como certas instituições na China foram formadas. Então, muita coisa que as pessoas acreditam que veio da Reforma e Abertura já estava presente na experiência dos sovietes, das bases revolucionárias dos anos 30, a própria gestão da economia na China, não é que Deng Xiaoping não tenha criado coisas novas, ele criou coisas novas, mas parte daquilo já estava ali, é parte da experiência singular do marxismo chinês. Esse livro fala sobre isso. Hugo, esse livro tem, então, uma história importante para que as pessoas conheçam, para que se saiba exatamente, naquele determinado período histórico, o que estava acontecendo na China. Do ponto de vista atual, e pegando esse gancho que você fala sobre uma certa tradição chinesa de abertura, ou seja, de estar já ali, mesmo antes do triunfo da Revolução Popular, já haviam elementos ali próprios dessa característica chinesa. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa tradição chinesa, sobre esse marxismo chinês que faz com que hoje a China seja uma das superpotências no mundo. A China teve um papel muito interessante de aprender o marxismo, mas se percebe a enorme distância, não do marxismo, mas do pensamento ocidental para o Oriente, por uma questão linguística e por uma questão de que a China, como núcleo cultural do Extremo Oriente, ela produziu uma filosofia própria, um pensamento. Há quem diga que na China nunca houve, no sentido técnico, nunca houve uma filosofia na China. O que a gente chama de filosofia chinesa é como nós entendemos o que é o pensamento chinês ao longo do tempo. É um pensamento extremamente rico, de milhares de anos, que não deve nada ao nosso pensamento aqui, que inclusive seguiu caminhos diferentes do nosso pensamento, né? Alguns fenômenos que aconteceram na Grécia em matéria de debate acerca do pensamento aconteceram na China também, com desdobramentos radicalmente diferentes. Pois bem, quando a China está imersa na sua pior crise, que não apenas derruba a dinastia Qing, como derruba a própria monarquia, uma parte da juventude chinesa vai se debruçar nos estudos do marxismo, a começar pelo Japão, mas também eles vão estudar na Europa, na Rússia, com muita esperança, olhando o que se passava nas ex-colônias, nos países oprimidos, o que tinha acabado de acontecer na Rússia. Só que os chineses eles vão ter um trabalho, porque você não simplesmente traduz o Marx para o mandarim, você precisa recriar, e você precisa trazer conceitos muito complexos que vêm de uma longa tradição da filosofia ocidental para a China. Então, é um trabalho de recriação também.
Os marxistas chineses, então, eles foram muito competentes em elaborar um marxismo próprio, de fazer esse trabalho antropofágico, algo que havia acontecido na China uma única vez em larga escala antes, com o budismo, que junto com o marxismo são as duas formas de pensamento exteriores à China que mais influenciaram o país, e que, para ser apreendido, também precisou ser recriado. É evidente que precisou, porque imagine que o budismo entra na China pelo Império Kushita com escritos em Pali, uma língua que está muito mais próxima ao português, porque pertence ao ramo das línguas indo-arianas, do que indo-europeias, do que do mandarim. Como é que você vai explicar o budismo? O budismo foi explicado, de certa maneira, como sincretismo, com o que já havia na China de pensamento filosófico e religioso. E a mesma coisa acontece com o marxismo séculos depois, né? Quando você vai traduzir o Manifesto Comunista, como é que você vai traduzir o Geistes do Marx e do Engels? Tem que recorrer à cultura chinesa. Inclusive, não é só um fantasma nem um espectro, é um tipo particular de fantasma que Marx e Engels estão se referindo. Então, nesse exemplo trivial, eles recorreram aos Yaolin, que são um tipo de entidade fantasmagórica, quando o manifesto foi traduzido, que tem um equivalente que nós conhecemos muitas vezes mais pela cultura japonesa, que é mais presente no Brasil, que são os Yorei. É a mesma entidade que o Japão, né, acabou apreendendo da China, e eles usaram isso para explicar, porque como é que você vai traduzir esse fantasma? O Aufhebung do Hegel, como você vai traduzir o conceito de contradição? Eles buscaram, do que já era feito em matéria de traduções na China e no Japão acerca da filosofia ocidental, mas que era feito numa direção que buscava o caminho da filosofia chinesa antiga, tanto no Japão quanto na China. Então é disso que eu estou falando. Eles não pegaram simplesmente a palavra contradição e verteram para o chinês, entende? Eles buscaram trazer. Sabe como fala a contradição em chinês, Marco? É lança-escudo. Por quê? Porque tem uma passagem importante na obra de Han Fei acerca disso. Esse exemplo veio do Japão, que traduziram caracteres chineses, os kanji lá no Japão. Isso foi fundamental para explicar a filosofia ocidental antiga. E os tradutores chineses mantiveram essa trilha de, olha, a gente não pode simplesmente recriar um léxico. Nós temos de criar coisas que vão ser necessárias, serem criadas para explicar esse pensamento, mas em alguns aspectos a gente vai procurar buscar explicações na cultura e no pensamento chinês, senão isso daqui é intraduzível, impraticável. E o resultado que a gente tem não é exatamente o nosso marxismo, porque o marxismo, por mais que ele se pressuponha universalista, é óbvio que esse universalismo está dentro até de uma ideia de universalidade que é europeu. Quando ele chega na China, ou ele não vai chegar, ou ele vai chegar de uma outra maneira, e o produto que nós temos, que é o marxismo chinês, ele é um elemento singular no sentido que ele é uma síntese entre o marxismo e a cultura chinesa, que desenvolve um marxismo muito próprio, ao mesmo tempo muito autêntico, muito virtuoso, muito rigoroso, mas que inevitavelmente precisa ter características próprias, porque muito do que o Marx produzia diz respeito a um contexto europeu, na melhor das hipóteses, do mundo europeu alargado, que talvez se aplicaria em certa medida ao mundo talvez até semita, dos árabes, dos judeus, por uma tradição, mas que teria muitas dificuldades ali de chegar numa outra matriz cultural, como a China. Agora, Hugo, só fazendo um corte aí, ainda sobre a questão desse marxismo chinês, quer dizer, ele é mais do que recriado, ele é criado a partir, então, dessa cultura filosófica que vem do budismo, enfim, tem características muito próprias. De qualquer forma, até que ponto a formação de alguns líderes do Partido Comunista Chinês na Europa influenciou para que isso
pudesse acontecer para que eles de certa forma, se libertassem desse pensamento eurocêntrico que vem do marxismo? Eu não diria que o marxismo ele é eurocêntrico, ele é o mais não eurocêntrico possível para um pensamento europeu, mas que acaba sendo limitado pelo seu espaço e pelo seu tempo. As primeiras lideranças modernistas da China até antes do marxismo foram estudar no Japão, o que era possível pela escrita, porque naquele momento o ensino no Japão ele se dava pelo kanji, o Hanzi, que permitia que um estudante chinês, às vezes não entendendo o que um professor falava, lesse o que o professor escrevia. E aí o marxismo, lembremos, ele entra no Japão um pouquinho antes. O Japão tem um movimento sindical, um movimento anarquista, um movimento socialista muito vibrante no final do século XIX, começo do século XX. Essas ideias aportam lá primeiro. E os chineses estão no Japão. Eles vão beber dessa fonte e vão também para a Europa. Vão para a França. Há uma universidade, há um grande programa de intercâmbio cultural e universitário entre China e a França. Muitas lideranças, futuras lideranças do Partido Comunista vão à França, vão inclusive se proletarizar na França, e outros vão para a Alemanha, e num segundo momento ocorre o advento da Revolução Russa, e muitos vão à União Soviética estudar. A União Soviética tinha uma universidade dedicada aos povos do Extremo Oriente, que vai ser o grande centro, dentre outras coisas, de uma sinologia soviética, que fará esse diálogo, inclusive imerso nas grandes polêmicas sobre as possibilidades revolucionárias na China. Então, nesses 3 caminhos aí de estudo, os chineses eles produzem sua via autóctone na própria Europa, na União Soviética e no Japão. E traduzem num ritmo voraz e vão fazer sua aplicação do socialismo. Ficarão, é verdade, isolados desde a derrota de 27 até 36, eles ficam muito isolados do mundo. Então, certos debates que aconteciam no socialismo internacional acabam não afetando a China, e isso é peculiar, porque em 36, ainda que reconhecessem a autoridade de Stalin, os chineses eles estavam livres de alguns debates que eram feitos na União Soviética, e eles não presenciaram exatamente esse momento do fim do debate soviético. Eles continuavam debatendo sobre as coisas e desenvolveram um modelo próprio. E o que é desenvolver esse modelo próprio? É desenvolver uma forma própria de transição para o comunismo, baseado no que os soviéticos debatiam, mas que seguia um caminho próprio. Então, essa história, o que eu quero dizer com isso concretamente? Essa história de uma transição ao comunismo ordenada com a relação entre as empresas privadas, públicas e as cooperativas é algo que está presente nos anos 30. Um outro elemento muito peculiar da transição chinesa é o papel da moeda, o papel da construção de um sistema bancário próprio, já nos sovietes do sul da China. E isso produz um ineditismo na China, não é? Quem comanda a economia chinesa tem uma visão diferente dos soviéticos. Eles não vão seguir um caminho estatal de planejamento muito rígido, muito engessado. Isso não é só uma experiência peculiar de um, entre aspas, comunismo de guerra da China. É uma via própria. E ao longo do tempo, ainda que o setor público ou cooperativo tenha ganhado mais proeminência que o privado, nunca o setor privado da economia chinesa foi totalmente destruído. O que mudou foi o arranjo, o peso de cada um desses setores ao longo do tempo para produzir uma transição para o comunismo, que é o que o partido tenta honestamente fazer, mas também levando em consideração, numa polêmica com a sua contraparte soviética, de que essa transição ao comunismo ela é mais demorada. E dentro do socialismo chinês há um debate vivo, que também existiu no marxismo revolucionário, ou no marxismo onde a revolução triunfou, que é basicamente um debate acerca do que é melhor fazer, qual é a prioridade de um processo de transição ao comunismo. É o desenvolvimento das forças produtivas em primeiro lugar ou a mudança das relações de produção?
O que a gente entende por maoísmo, que é a visão do mal da metade dos anos 50 mais adiante, é que era necessário, inclusive para desenvolver as forças produtivas, mudar as relações de produção. Tá? É aquela grande objeção que Mao faz em relação a Stalin, de que não é possível se chegar ao comunismo sem um movimento comunista. Claro que essa visão foi derrotada, o que aproxima a visão da reforma e abertura mais ao Stalin do que ao Mao. Inclusive, se a gente lê os grandes teóricos do pensamento da reforma e abertura, como o Xue Mutiao, é isso. É a ideia de que o cerne da questão é desenvolver as forças produtivas e que isso provocará um efeito sobre as relações de produção. Esse debate existe até hoje na China, com a visão que tende à postura desenvolvimentista. Mas a experiência chinesa, apesar de ter tido esse debate ter sido talvez a causa dos maiores choques no comunismo chinês, esses choques nunca quebraram a espinha dorsal do partido nem do movimento. Ele sempre foi capaz de sobreviver mesmo com choques muito duros no seu interior. Independentemente da visão adotada ao longo do tempo, ela manteve uma lógica de manter esse tripé econômico entre empresas privadas, públicas e cooperativas, que é arranjado por uma política monetária. A história do comunismo chinês é também a história de uma política monetária, da moeda sendo apreendida de forma política e sendo praticada como elemento conjuntivo das organizações sociais. O Banco Nacional do Soviete, ele é anterior à República Popular da China. Ele é a base do que será a República Popular da China em 49. Por essa ideia de que era preciso emitir uma moeda que tivesse confiabilidade, que tivesse credibilidade, ao contrário da moeda das áreas dominadas pelo Kuomintang, que era marcada pela falsificação, pela inflação, pela baixa credibilidade. A economia no soviético era mais racional, seja do ponto de vista de sua política monetária ou da sua política tributária, ou não somente a política agrária, como a gente imaginaria, né, de uma área dominada por comunistas, mas é uma história também sobre eficiência e sobre bases racionais. E isso, Hugo, trazendo para os tempos atuais de eficiência, de competência e de uma preocupação com a moeda, como é que você vê o cenário atual? A China, ela desenvolveu enormemente suas forças produtivas. Isso aí ninguém tem a menor dúvida. O que é a malha urbana, a malha de infraestrutura, de rodovias, ferrovias, hidrovias, o que é a indústria chinesa. Mas a China, ela vive as delícias, mas também as dores desse modelo. E a razão pela qual a geração dos anos 50 se inclinou por um outro modelo de transição ao comunismo, que é a ideia de que, o socialismo soviético estava falhando por construir um país socialista sem uma sociedade socialista. Esse era o esforço de Mao, era fazer o contrário. Começar pelo contrário. Tanto é verdade isso que eu digo, que o presidente Xi, quando assumiu o poder, ele se deparava com a China que cresceu muito, se desenvolveu muito, porém tinha problemas ambientais, sociais, políticos, da ordem da corrupção generalizada. Isso foi assumido publicamente. Foi enfrentado com um grande êxito pelo atual presidente chinês, inclusive é a base da sua legitimidade popular, dentro do sistema meritocrático chinês, que combina, né, democracia de base com meritocracia. E o presidente Xi assumiu tudo isso publicamente, enfrentou tudo isso. Ele busca retificar, né, uma palavra muito cara aos chineses, retificar o processo chinês, no sentido de que a reforma e a abertura funcione propriamente. Ela não funciona, ela travaria invariavelmente sem uma reforma anticorrupção, sem uma reforma ambiental, sem uma reforma social, e ainda há muito que se fazer, mas isso foi enfrentado, e aí é uma discussão para o futuro.
Uma vez que essas forças produtivas estão bem desenvolvidas e elas têm uma capacidade ali de espalhamento por toda a China, o que fazer com a sociedade chinesa, que se dedicou à construção desse país socialista, e o que é que será dela? Isso lança desafios de ordem política ao partido, que são questões muito importantes, questões que mobilizaram o presidente Xi, inclusive, a fazer um processo de interiorização de quadros do partido, buscar uma reforma que reaproxime o partido das suas bases históricas e também que traga gente qualificada na área da ciência para conduzir a China para o futuro. Hugo, no seu trabalho editorial, através até desse selo Longa Marcha, certamente você tem em vista a publicação de novas obras para seguir nesse debate. E eu quero pegar essa questão específica, porque, como comentamos rapidamente no início da entrevista, nós temos uma dificuldade no mundo ocidental, especialmente, eu diria, através da mídia, de entender o processo chinês. Tanto é que uma pergunta muito comum que é feita mas a China é o quê? Comunista, socialista, é um capitalismo de Estado? O que é a China? E nesse bolo acaba que muita gente dá palpites totalmente equivocados, ou seja, bastante distanciados da realidade do que realmente acontece. Mas eu gostaria de ouvir de você, que é um estudioso das questões da China, como que você caracteriza a sociedade chinesa em poucas palavras? A China é um sistema socialista. O socialismo real, científico, quer dizer uma transição ao comunismo, não é? E é um tipo de transição ao comunismo que já nos seus primórdios se estruturou como uma experiência que buscou criar uma relação pragmática com o capitalismo que a envolvia. Os primeiros sovietes da China, eles adotam de que, olha, a gente tem de construir uma experiência funcional nas áreas que nós dominamos e temos de invariavelmente lidar com esse oceano capitalista que nos envolve. Eram sovietes cercados que não ficavam na fronteira, né? Eles não ficavam na fronteira com a União Soviética, eles ficavam no sul da China inicialmente. E eles foram muito hábeis em produzir experiências socialistas em um terreno totalmente hostil. Triunfaram no nível de toda a China em 1949. E tiveram, num primeiro momento, uma tentativa de intercâmbio com o Bloco Socialista, o que levou também a uma série de cismas e rachas até os anos 60, quando se afastaram dos soviéticos. E hoje eles vivem num mundo cercado por um sistema econômico muito diferente do deles, né? Por que a China não é um país capitalista? Porque o capitalismo não pressupõe a existência de capital, mas ele é um sistema no qual a sociedade é ordenada politicamente em torno da reprodução do capital. E a sociedade chinesa não é ordenada na direção da reprodução do capital por ele próprio. E quem comanda a economia chinesa não é um conjunto de famílias, é um partido comunista. Nós podemos discutir aqui a legitimidade do Partido Comunista, o quanto ele representaria as massas até hoje. Eu acho que em grande medida ele continua enraizado, capilarizado pelo país, e está enraizado, mas não dá para dizer que a China é um capitalismo. A pessoa pode discordar e dizer é uma outra coisa que não o socialismo, mas dizer que é um capitalismo, não. E isso se comprova em algumas situações. Por exemplo, na pandemia de Covid-19, a enorme eficiência da China em salvar vidas, ela pôde parar o país e salvar vidas. Nenhuma social-democracia europeia fez isso. Inclusive são países muito mais ricos do que a China, onde morreu muito mais gente. A proporção, a diferença é tremenda.
A China tem um projeto olímpico que é descomunal para um país com o seu nível de PIB per capita. E projeto olímpico não é sobre propaganda. Projeto olímpico é sobre a capacidade que você tem de ordenar a sociedade em torno do esporte, que envolve educação também. Então, nós percebemos que os antigos países socialistas, eles tinham um projeto olímpico grande, funcional, vitorioso, e depois, quando o capitalismo sobreveio no leste da Europa, poucos países mantiveram a sua estrutura. Isso aí é um outro exemplo. Um outro exemplo, e eu inclusive produzi uns artigos a esse respeito, é o que é a estrutura de produção de alimentos e distribuição de alimentos na China. O ranking insuspeito sobre a alimentação global do The Economist, ele demonstra que a China está numa colocação melhor do que países muito mais ricos do que ela em relação à alimentação. A China é um dos países que mais evoluiu nos últimos anos, é o terceiro país que mais evoluiu, e ela está ali quase entre o top 20, à frente de países com um PIB per capita muito superior, como a Coreia do Sul, como a Itália. Pasme. Então, o que explica essa alta eficiência do produto, alta eficiência social do produto econômico? É uma outra política, e não uma outra política de governo, mas uma política constitucional da China. Então, eu tenho absoluta certeza de uma coisa: capitalismo a China não é. Capitalismo a China não é. Acredito sim que é um sistema socialista. É o que está em todos os documentos do Partido Comunista Chinês. Eu não teria por que o Partido Comunista Chinês, sendo uma organização que tem quase 100 milhões de filiados, simplesmente está fazendo uma peça ali de propaganda, inclusive porque o Partido Chinês não é o que era o antigo Partido Soviético, que era uma máquina de vanguarda burocrática. Ou seja, a capacidade de mobilização, a capilaridade do Partido Comunista pode explicar, inclusive, essa força política do partido para conduzir os destinos da China. Sim, e a natureza dele. O tamanho e a natureza. E o tamanho dele é fruto da natureza dele. De uma política de linha de massas muito pronunciada. Então, a natureza do comunismo chinês explica o tamanho do partido. E explica a sua capilarização, que é a natureza do seu tamanho. A sociedade, ela não é ordenada. A sociedade, veja bem, o Brasil, em tese, o que é que está em toda parte no Brasil? O Estado brasileiro, mas o Estado brasileiro não está realmente em toda parte. Se uma adutora de água explodir aqui na minha rua, eu vou ligar para a Defesa Civil ver o que vai fazer, contactar a Sabesp, que agora está privatizada. Na realidade, nas zonas urbanas brasileiras, a única organização, que não é exatamente a organização que está presente em toda parte, é o crime organizado. Na China não é o crime organizado, é o Partido Comunista. Sendo aqui duramente realista. Então há uma organização chamada Partido Comunista da China que organiza a sociedade em vários aspectos, que está em toda parte, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, a China é um país onde o Estado é menor do que o Brasil. O Estado brasileiro é menor que o Estado chinês. O que é grande na China é o partido, que usa o Estado como um instrumento. Isso é um elemento importante para entender, inclusive porque o Estado não tem um aparato repressor próprio. O Exército é o Exército de Libertação Popular, que vem do antigo Exército Vermelho, né? O Exército Vermelho de Trabalhadores e Camponeses. Então, por aí se vê uma série de questões. O Estado ele é simplesmente ocupado como um pau pelo partido. As discussões são feitas no interior do Partido Comunista, que é líder de uma frente ampla, na verdade, né, numa frente que existe na China para governar o país, que envolve outros partidos minoritários, mas o grande partido de massas e o grande partido hegemônico da China é o Partido Comunista. Aliás, Hugo, seria interessante a gente tocar nesse assunto da frente política liderada pelo Partido Comunista Chinês.
Quais são as outras forças políticas existentes na China? Existe a versão local do Kuomintang, né? O Kuomintang que não fugiu para Taiwan, que preferiu manter uma aliança como força subordinada. Existe uma série de pequenos partidos que colaboram, que contribuem, que têm sua estrutura própria e contribuem com o processo chinês. Assim como várias organizações de nacionalidades, porque as etnias da China têm direitos de nacionalidade. A China é um estado unitário, plurinacional, nas traduções oficiais multinacional, mas nós não costumamos usar multinacional para política e para o direito constitucional no português brasileiro atual. Nas traduções oficiais vocês vão encontrar Estado unitário multinacional. Entenda, plurinacional, como os nossos vizinhos bolivianos aqui. Então há uma organização transversal de sindicatos, organizações populares, até chegar no nível de comunas rurais e das assembleias dessas comunas rurais, dessas vilas que vão dando vida para esse partido. E uma vida que se mantém por um metabolismo que vai da base para a ponta, da ponta para a base, e vai fazendo uma reavaliação permanente. Mas é importante dizer que existem esses setores. Existe um setor empresarial também, que não é hegemônico, que não determina diretamente as políticas do país, mas sim há grandes proprietários privados de capital que se relacionam com esse partido hegemônico, e esse partido hegemônico que é uma máquina complexa, que ele é tão grande justamente para ter uma atuação transversal em vários sentidos, né? O que é a política chinesa para gênero? O que é a política chinesa para família? O que é a política chinesa para direito civil? Por que a China não tinha um código civil até há pouco, agora tem um código civil, como nós entendemos aqui no Ocidente? Entende? Então tudo isso é forjado no interior do partido e também no interior de outros setores da sociedade, onde o partido não está. A universidade chinesa é uma instituição à parte. E para o bem e para o mal, ela não é puramente comunista. Muito pelo contrário. A universidade chinesa é muito plural no seu pensamento. E muitas vezes tem professores estrangeiros que não são comunistas, nem são simpáticos ao comunismo, ou não são simpáticos à linha atual do comunismo chinês, que lecionam. Hugo, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista e eu não poderia deixar de te perguntar sobre Taiwan. O que você acha que pode acontecer? Veja, Taiwan é a principal ilha de um conjunto de arquipélagos que equivalem à República da China. A República da China era a China pré-1949. Então, aquela China que havia, liderada por Chiang Kai-shek, ela foi reduzida a um território menor, que nós observamos e chamamos pela principal ilha, que tem o nome de um povo indígena local, que nem era o povo hegemônico e que esse nome foi universalizado como o nome de toda a ilha, pelos próprios chineses quando eles se preocuparam em colonizá-la ali pelo século XVII. Taiwan que foi, inclusive, colonizada pelos holandeses antes até da própria China, mas está na mão da China desde o século XVII. Pois bem, a China, ela tem uma atitude histórica de muitas vezes permitir que uma dinastia derrotada governe uma parte do país por um tempo. Aconteceu assim com a dinastia Ming, aconteceu com a dinastia Yuan. A dinastia Yuan não acabou para de repente a dinastia Ming entrar. A dinastia Yuan conviveu com a dinastia Ming durante muitos séculos. É que na historiografia chinesa oficial a gente às vezes vê uma sucessão. Aqui havia o Ming, aqui havia o Yuan. Na verdade o Yuan ficou ali sendo governada, a dinastia Yuan ficou ali sendo governada pelos mongóis, dominando o nordeste e norte da China, Mongólia interior, Mongólia, uma parte da Rússia. Isso foi até o século XVII. A dinastia Qing unificou toda a China, criou as maiores fronteiras conhecidas da China até hoje. Mas isso quando terminou a guerra lá que cria o Xinjiang, né, a guerra contra os Junga, que termina em 1758. Durante mais de 100 anos, a dinastia Qing conviveu por uma boa parte desse tempo com a dinastia, o que restava da dinastia Ming, no sul da China.
e com outros territórios ali de países exteriores que tinham uma relação tributária com a China, que a China não havia dominado e ela acabou dominando. Então é um pouco curioso que de uma forma republicana os nacionalistas não tenham sido varridos de um todo e tenham ficado numa parte do território chinês. A tendência é que Taiwan seja, pelas políticas empreendidas pelo governo chinês na reforma e abertura, que com o desenvolvimento da China continental, Taiwan rume para uma absorção pacífica. Os taiwaneses nunca acreditaram na capacidade do Partido Comunista em liderar a reforma e abertura, então eles aceitaram que iam ter uma relação com a China continental e que eles iam governar a China assim que o Partido Comunista fracassasse na sua tarefa de modernizar a China. Então eles fizeram um pacto, porque cada um acreditava na sua política e que eles iam fatalmente um fagocitar o outro, ou Taiwan e suas ilhas ali no entorno serviriam como base para uma restauração capitalista na China, ou o contrário, que o triunfo do socialismo no continente ia levar a uma marcha incontornável na direção de uma absorção pacífica de Taiwan, conservando um grau de autonomia no primeiro momento. Quem cria uma celeuma bélica são os americanos, quando os americanos surgem com a tese que não havia na disputa entre a República da China e a República Popular da China, que era a tese de transformar Taiwan numa república em separado da China. Os americanos dizem o seguinte: é impossível que o capitalismo na China seja restaurado a partir de Taiwan, ainda que seja possível ser restaurado, mas não será a partir de Taiwan. Então Taiwan tem de virar um outro país. Então os americanos eles começam a defender uma política secessionista da ilha, que criará a sua narrativa também, de criar um país, transformar Taiwan num país como a Coreia, como o Japão, o que os chineses não aceitam. Mas se a gente olha no atual momento em Taiwan, o atual presidente, que é a favor do partido favorável à secessão da ilha, ele foi eleito vencendo por maioria relativa, porque em Taiwan não há um segundo turno, mas ele não tem maioria na Assembleia Nacional. Ele não tem maioria na Assembleia Nacional, e tanto o velho Kuomintang à direita quanto o novo partido que surgiu lá, eles são favoráveis, na verdade, à união, em algum termo, com a China em algum momento. E a maior parte da população de Taiwan, embora não seja favorável à hegemonia do Partido Comunista, ela não é favorável à divisão. Ela elegeu o partido que defende a secessão de Taiwan, não por ele defender a secessão de Taiwan, mas por uma série de outras políticas que essa atual força dominante defende. Porque o velho Kuomintang era a favor dessa vitória capitalista, mas ele é um partido conservador, como os partidos conservadores do Ocidente que a gente conhece. Então, uma parte grande da população taiwanesa ela passou a recusar o Kuomintang como força hegemônica. E ele não é mais, ele é um dos 3 partidos ali que dominam o cenário nacional. O Partido Progressista, ele na verdade tem uma política que a gente enxergaria como um liberalismo de esquerda no Brasil, é desenvolvimentista na economia, mas a favor dos direitos humanos, só que ele tem essa postura de secessão dos arquipélagos e de uma política de dialogar com forças ou conservadoras ou liberais do Ocidente. Você acredita que o assunto Taiwan pode se converter num conflito militar? Eu acredito que é possível pela gerência americana, pela ação americana, mas isso vai depender muito de como a sociedade de Taiwan vai reagir, Marco. Porque hoje a sociedade de Taiwan não é favorável a essa guerra, não é favorável a nenhuma loucura. Eles querem construir uma democracia liberal nos termos ocidentais. Taiwan passou muito tempo sob domínio japonês, né, antes de voltar à mão da China, e rapidamente houve a revolução no continente, e esses nacionalistas foram para lá. Então há uma visão na sociedade dos arquipélagos que gira em torno do Ocidente, ou de copiar aquele Oriente ocidentalizado, como Coreia do Sul, como Japão. Mas esses setores não querem exatamente uma guerra. Eles também não querem fazer essa secessão para romper relações com a China. Eles bem que gostariam de fazer uma secessão e ter uma relação com a República Popular da China em vários sentidos, né? É que a República Popular da China não pode aceitar essa divisão, inclusive porque Taiwan é uma das bases para invadir a China. Quando o Japão lentamente preparava a invasão chinesa, o que o Japão fez? Dominou Taiwan, dominou a Coreia,
porque são caminhos para invadir o continente. Levando em consideração que a estratégia ocidental é usar as ilhas como um meio de cerco naval contra a China, que nós temos, é uma política onde Taiwan é central e a China não pode abrir mão de Taiwan, seja por uma questão simbólica, seja por uma questão estratégica muito viva. Mas eu não acredito que essa guerra vai acontecer porque não há vontade dos dois lados do estreito. E a questão é, os Estados Unidos vão conseguir empurrar Taiwan para uma guerra como empurraram a Ucrânia, por exemplo? Eu acho isso um pouco mais remoto. Eu acho que há menos vontade política dentro de Taiwan, dentro da República da China, para uma guerra contra a China continental, do que na Ucrânia. E o confronto militar que se projeta contra a China não é um confronto direto. É, na verdade, um confronto que ele caminha na direção de um confronto que ele caminha numa direção de um cerco naval contra a China continental. E talvez, por causa disso, a China também tem mobilizado muitos recursos para fortalecer a sua marinha e, de um modo geral, as suas forças armadas, não é isso? Sim, a China construiu uma indústria naval muito grande. Ao longo dos últimos 30 anos, ela ampliou muito a sua marinha de guerra. A marinha de guerra chinesa, na década de 90, era uma força naval irrelevante. Hoje em dia, ela não é irrelevante. Ela é a segunda ou primeira marinha do mundo. Ela é a primeira em número de vasos de guerra, mas ela é a segunda em qualidade, só que ela vai precisar aumentar ainda de tamanho. Porque está muito claro que é praticamente impossível uma invasão do continente chinês sem a colaboração interna. Isso é praticamente descartado. Então, qual o risco para a China? Como a China depende de energia de fora do país, de alimentos, por exemplo, o Brasil tem uma contribuição enorme para abastecer a China. Como seria uma maneira de você sufocar a República Popular da China hoje? Com um cerco naval de média ou longa distância, que afogasse certos pontos nevrálgicos, como Malaca, como o Golfo Pérsico, como o Atlântico Sul, e você desabastecesse a China. Então a China ela tem um desafio nos próximos anos para sobreviver, que é a ampliação da sua marinha de guerra. Ela precisa ser o equivalente à marinha de guerra da OTAN, em quantidade e em qualidade. Para fazer o quê? Escolta da marinha mercante. Então, qual o cenário mais emergencial e terrível para o futuro? É que rotas marítimas com destino à China sejam, de alguma forma, torpedeadas. Isso pode acontecer num cenário extremo? Pode acontecer, sim. Então, o que a China vai precisar desenvolver? Uma marinha de guerra, uma projeção e que seja capaz de escoltar rotas marítimas comerciais. Se a China conseguir esse salto quantitativo e qualitativo, ela garantirá a sua segurança nacional no sentido integral. Porque o primeiro passo da segurança nacional quais são? É você garantir a sua segurança alimentar e a segurança energética. A segurança energética, ela está menos ameaçada, porque fatalmente Irã e Rússia vão cair para o lado chinês como abastecedores energéticos da China, sem prejuízo de novas tecnologias que a China possa desenvolver. Então isso a China conseguirá ter, sem ter uma ameaça naval. Isso fronteira a fronteira. Mas os alimentos são um problema, né? A China não tem tantas terras agricultáveis assim. E é óbvio que comprar de um país como o Brasil é muito conveniente, pela postura geopolítica do Brasil, né, que não é uma ameaça. O Brasil nunca vai usar o fornecimento de alimentos para a China como um meio de chantagem. Os Estados Unidos eu já não sei, a depender de um cenário aí extremo. E os chineses têm em vista isso. Eles poderiam usar a África para isso, mas a África tem muitos problemas que precisam ser resolvidos para ela virar uma potência agrícola à altura do que ela poderia ser. A Índia tem muitos problemas políticos com a China. A Rússia precisaria dar um salto, ela não conseguiria fornecer tudo que a China precisa. Então esse, para mim, é um grande drama chinês, dentre outros. Mas essa ameaça estratégica ela é bastante premente. Isso vai além de Taiwan, mas envolve Taiwan. Agora, com Taiwan em si, eu tendo a ser moderadamente otimista.
eu não acho que vai acontecer guerra nenhuma ali. Agora, a ideia do pesadelo naval contra a China é uma ideia, é um dos problemas da China no futuro. Muito bem, no China Global News conversamos com Hugo Albuquerque, que dirige a editora Autonomia Literária, tem um selo específico sobre a China, A Longa Marcha, que recomendo inclusive para a nossa audiência que busque essas obras. Vou até repetir aqui, porque é importante que as pessoas saibam. O livro Mil Olhos, Mil Braços, Relatos de um Punk Antropofágico na China Vermelha, que, como relatou Hugo, é de um músico brasileiro que mora na China, o Alê Amazônia. E também um outro livro, A Estrela Vermelha Brilha sobre a China, do jornalista inglês Edgar Snow, que na década de 30 esteve na China e foi quem fez talvez uma das entrevistas inéditas e iniciais do líder Mao Zedong. E então eu agradeço muito a sua participação aqui no China Global News, Hugo, esperando contar com a sua presença em outra oportunidade, porque você trouxe elementos históricos, políticos e uma análise bastante aprofundada sobre as questões da China, que hoje interessam ao mundo inteiro. Imagina, eu que agradeço a presença, Marco. Muito obrigado e também um grande abraço, caloroso abraço para a nossa audiência. E o China Global News vai ficando por aqui. Eu espero a sua audiência sempre. Acione, clique, curta e se inscreva em nosso canal de YouTube e nas nossas plataformas sociais. Você pode acessar gratuitamente e terá ali à sua disposição uma enorme quantidade de informações, de pesquisas, entrevistas que fazem com que a gente possa conhecer o mundo da geopolítica mundial. Eu espero você em uma próxima edição.